Olá, ouvintes e a todos que nos acompanham. Estamos mais uma vez com o nosso MMD Talks, o seu podcast de Direito, Atualidades e Empreendedorismo. Eu sou o Gustavo Marques, um integrante do MMD Talks, e estou aqui mais uma vez ajudando a conduzir, acompanhar e compartilhar este momento com os meus colegas. Me encontras no Instagram, @gutormarques. Por favor, confere lá se encontras alguma coisa interessante. Está aberta a temporada de vinhos naquele Instagram. Começando agora. Começando a esfriar. Não, já começou. Não tá acompanhando, né, Jaime Matos? Não tá acompanhando. Não tô tendo tá muito louco? tempo. Tá louco? Mas já se começou? já começou, vamos dar uma conferida, porque sempre tem dica quente lá, tio. Vinho bom é com ele. Estamos com a temporada de vinhos aberta, Olha mas ainda aí. aqui na nossa mesa ainda não. Ainda Depois falaremos dela. Ao meu lado aqui ele, a lenda. O platinado. Buenas, meus amigos. Cá estamos novamente. Mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Jaime Matos. Tu me encontras no Instagram, no @jaime.dematos. E agora, onde mais tu encontra ele, Gustavo Marques? Também encontra eles no TikTok. Não, ainda não. No TikTok. Vai encontrar daqui a um tempo mais. É @ TikTok também? É @. @baila com Rames. Conosco aqui também, mais uma vez. Eu, Renata. Tu me encontras no Instagram, Renata Emidreiro. Nem tanto vinho, nem tanta dica de dança, nem nada disso. Como já falamos em outras oportunidades, estamos aqui de novo no nosso projeto itinerante, MMD Agora Talk ele não itinerante. virou de vez, né? Novamente na cidade de Estrela. MMD na estrada. MMD na estrada. Tá aí, Do lado de cada ponte. do lado de cada lado de ponte. Novamente na cidade de Estrela. Então já fazendo... Mas só a gravação, né? Porque pra assistir, a assistência tá no mundo inteiro, né? Tá, assistência, exatamente. Quem nos acompanha tá de lá e tá de cá, não só dessa Essa ponte. ponte, várias pontes. É. Não tem mais pontes. Não tem mais pontes. E estamos aqui no 214 É o Coffee quê? Beer. 212 mais 2. Mais dois. 214 mais 2. 214 certo. Coffee Beer, @214 Coffee Beer. Pode conferir lá e vem aqui, tu consegues acompanhar aqui pela manhã, Café da manhã. café da manhã, almoço e um café também na parte da À tarde. Em algumas noites pode nos encontrar aqui, talvez alguns outros podcasts que frequentam esse lugar aqui abrilhantam esse momento. Sempre, esses podcasts sempre gravados e conduzidos pelo brilhante Bruno Schneider UB. Hoje um tanto quanto cansado. O Grêmio ganhou, né, pessoal? Mas o Grêmio ganhou, tudo vale, né? Opa, era lá. Também conosco aqui, veterana cerveja artesanal, que nos acompanha aí desde alguns episódios. Chegou o momento. Chegou o momento Chegou, de né? brindarmos com ela. Renata, grávida, não pode beber. O pior é que eu pareço ter filho de burro já, né? Porque a gestação já tá Deus uns Deus. 12 meses gestando, Uns 25 né? Olha, meses. tu tá louco. Nós estamos para 2 anos. Não, o pior é que quando acontecer de fato, eu vou chegar na rua e ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Mas já não nasceu? Não, ainda Já é não. o segundo. Isso! E nesse programa de hoje a gente vai falar de um tema bem peculiar. Ele é um tema controverso, é um tema que atrai o interesse de todos, né? É. Seja aqueles que concordem, seja aqueles que discordem do tema. E eu acho que antes de adentrar nesse tema e até de divulgar qual é efetivamente o assunto, Marcos, Hoje nós vamos fazer suspense. eu acho que é importante dizer que nós não vamos defender nenhum ponto de vista aqui, né? Não vamos defender? Não vamos. Vamos só expor aqui para a turma o que se fala sobre o tema. Tanto a favor como contra, quem já teve a experiência, quem já conseguiu implantar, e algum tipo de resultado. Ah, não vamos defender? Não, melhor não, né? Depende. Depende de quem nós vamos defender. Depende de quem de nós vai falar. Bom, e esse episódio está indo ao ar originalmente no dia 1º de maio. 1º de maio. Então é um tema que, de certa forma, vem a calhar. Mentira, não é 1º de maio. Agora tu acertasse. Errei por 2. Dia 8 de maio. Isso. Agora tu acertasse. Mas Desculpa aí, pessoal. Homenagem ao Dia do ao 1º Trabalho. de maio. Em homenagem ao 1º de maio. Vamos falar sobre a semana com 4 dias de trabalho. Isso é o objetivo de qualquer ser humano.
Na verdade... Feriado toda semana. É uma ideia interessante, porque para quem trabalha, obviamente ter um dia a mais de folga, um dia a mais para descansar e conviver com os amigos, conviver com a família, sempre é interessante. Agora, e para quem é o empregador dessa pessoa, isso aí tem fundamento? Depende. É bom? Depende. Mas como é que... Com certeza depende, mas como é que funciona? Como é que esse debate se instaurou? Né? Como é que funciona essa... Na verdade, assim, a regra é que uma jornada normal de 44 horas semanais, que hoje é a vigente no país, condicional, nós teríamos uma redução de 32 para 32 ou 36 horas por semana. O que é? Exatamente como tu falaste, Renato. Tu vai ter mais um dia de folga. O trabalhador teria mais um dia de folga. E aí tem algumas outras situações em que pode acontecer de reduzir a carga horária nos 5 dias de trabalho. Então, se tu trabalhava 8 horas por dia, tu vai trabalhar 5, 6 para compensar, né? Mas... então não se trata necessariamente da redução do número de dias. Exatamente. Mas existe uma discussão também sobre a redução da carga horária. Da carga horária. Na verdade... Manutenção dos 5 dias, mas com redução de carga. Exatamente. Mas qual é a ideia? A ideia central é que tu reduza 20% da tua carga de trabalho, mas vai continuar recebendo 100% do salário, e se espera, né, que haja o compromisso de cada empregado que mantenha 100% de produtividade dentro dessa... Ou seja, vai ter um 100% de produtividade. O que eu quero dizer com isso? Que a produtividade que tu entregaria em 44 horas, tu entregue também em 32 ou 36. Então, como tu disse, né, não vamos defender nenhum lado. Não. Mas a gente vai estar dizendo que hoje o cara tá meio ocioso. Pode ser, quem sabe. Uma forma de leitura? Uma leitura possível. Eu vou dizer, Jamie, que quando fala em 100% de produtividade me causa um pouco estranho, assim, como é que a gente vai mensurar isso, na verdade, pois né? É muito difícil. É complexo tu mensurar o que é 100% de produtividade com 44 horas. Mas é que tem certos ramos que tu consegue mensurar. Exato. Eu entrego 100 produtos, Sim. eu vou começar a entregar 80 produtos, eu reduzir minha produtividade em 20%. Agora, 80 itens. Tu entregar, vamos supor, no nosso caso, lá no escritório, né? Se a gente tivesse uma forma de mensurar que um colaborador, um advogado, faria 40 prazos numa semana, 50, vamos para nos ajudar, 50 prazos numa semana trabalhando 8 horas por dia, ele deveria entregar os 50 prazos trabalhando 4 dias por semana. Não, ok. Eu só acho que tem algumas situações em que é difícil mensurar esse 100% de produtividade. Não há dúvida. Não há dúvida. Por isso é que se debate tanta discussão existe no tema, né? Mas aí, o que acontece? Talvez a gente possa trazer um pouco de história para ver como é que se chegou nessa discussão atualmente, né? O que é tu que é o mais entendido da história? Um dos pecados capitais qual é? Bom, tem vários, né? Tem vários, mas um dos 7 que é relacionado a esse tema... eu prefiro sempre a gula, né? Não tem relação direta, né? Não tem relação direta, mas é a preguiça. A preguiça. Então, na Idade Média, os caras que ficavam em ócio, ou seja, eles eram condenados por um pecado capital. Eles eram considerados pecadores e o pecado capital tinha que ir à morte. Se ficasse dando nó, como se diz lá no polo, né? Então, aí durante a Revolução Industrial, passando o tempo, tinha o ócio e a preguiça, eles tinham uma conotação pejorativa dupla. O que quer dizer? Ele tinha uma questão moral e religiosa envolvida e, obviamente, econômica. Então, o cara que não trabalhava, ele alterava significativamente a
produtividade das empresas. E eu não sei se você se lembra, tu vai te lembrar que eu acho que a gente assistiu o filme lá na faculdade, ou leu o livro. Nós lemos o livro, Germinal. Sim. Ah, vocês leram o livro? Não, e assistimos o filme também. Eu ia dizer, porque eu assisti o filme na faculdade. E assistimos E o eu filme vou- também. e eu acho o que- filme era ruim já. Vou É, ousar é. dizer que acho que todo estudante de direito já deve ter visto, Exatamente. porque algum professor deve ter colocado. E ali dá pra ver bem ali a questão do trabalho, né? Como é que era a relação de trabalho naquela época. Tu não tinha ninguém que não trabalhava. Uhum. Do pequeno, da criança, até o idoso. Então não tinha essa de preguiça. Se o cara não fosse trabalhar, não recebia. Acabou. Deu. Entendeu? E aí o que acontece? Durante muitos anos houve uma pressão popular para melhorar essa condição de trabalho. E aí no início do século XX começou a mudar, e aí com o Ford, que foi o modelo do Ford, das montadoras de veículos, ele implementou a semana de 5 dias com 8 horas de trabalho diária. E ali começou uma regularização um pouco melhor. Uma regulamentação. Regulamentação, isso. Mas isso foi. Isso aí foi lançado, foi trazido de uma forma empírica. Não teve um estudo, um apanhado. Não. Uma coisa totalmente empírica, né? Não é uma situação pensada, estudada. Em 1919, aí sim, Aí sim. com uma base um pouco mais teórica, na primeira convenção da Organização Internacional do Trabalho, foi adotada a jornada diária de 8 horas diárias e 48 semanais. Não era nem 44. O sábado eu trabalhava o dia inteiro. Né? E aí estudos médicos que fomentaram, né, a redução para 40 horas na convenção 40, né? A jornada semanal foi reduzida para 40 horas, e aí sim, era uma questão de não só de trabalho, mas também para fomentar o número de pessoas empregadas. Isso aí aconteceu ali pela do início da década de 30, pós Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas estavam passando muita dificuldade na Europa. Não. Jaime, fazendo um paralelo com... Porque o Gustavo é o mais religioso de nós e talvez possa usar esse exemplo quando tu fala na questão ali de trabalhar 6 dias e descansar no sétimo dia, um paralelo com a religião em que Deus criou o mundo e no sétimo dia descansou. Então, daqui a pouco também poderia ser uma perspectiva que as pessoas na época usaram para pensar sobre essa questão do trabalho, né? Claro. Mas esse tema que o Jaime trouxe, né? Isso acaba, de certa forma, impactando a discussão, né? Porque tu também tem que ir fazendo com que as pessoas se integrem ao mercado de trabalho. Uhum. E isso vai ser uma demanda cada vez mais necessária. Esse é um dos argumentos extremamente importantes que se traz, né? Que é a situação do seguinte: a partir do momento que tu adotar uma semana de 4 dias de trabalho, fatalmente tu vai ter que contratar mais gente, porque a empresa não vai parar um dia, ela vai continuar operando os 5, só que claro, vai ter um número maior de pessoas que vai fazer o revezamento, e aí tu vai aumentar o número de empregos, fatalmente isso vai acontecer, e isso é bom? É ruim? É ruim? É estranho, é diferente. É diferente. Vai ter uma transição. Então, isso aí é uma situação que ficou muito acentuada assim, com a pandemia, que houve um isolamento social e as pessoas passaram a trabalhar home office, né? E assim, é muito interessante, porque várias dessas empresas que adotaram home office estão efetivamente já abolindo o home office. Por vários motivos. N motivos, mas o principal deles é a produtividade. Como é que a pessoa vai efetivamente contabilizar se aquela criatura está produzindo ou não, né, dentro de casa? Em que horários a pessoa está produzindo? Está cumprindo o horário que tem que cumprir? São várias circunstâncias que pelo ponto de vista empresarial, tem que ser discutidas, né? Tem que ser avaliadas. E pensando até no sentido, né? Com a pandemia, tu tinha
o cálculo da produtividade antes e tu imediatamente tinha o cálculo depois. Ali tu ainda, de uma certa forma, poderia mensurar isso. Mas se tu já parte disso de um outro momento, tu já não consegue mensurar. Exatamente. O que eu ia trazer referência com o que tu fala da pandemia, eu não vou lembrar agora qual é o podcast para dar o crédito para eles, mas era um corte que eu vi. E o cara falava justamente que ele trabalha com vendedores nessa situação de home office, tá? E a empresa começou a cortar porque os vendedores, eles não estavam nem tirando o pijama para trabalhar. Então, passavam o dia inteiro de pijama e ele entendia... A empresa essa entendeu que se a pessoa não tem a mínima vontade ou não se dispõe a colocar uma roupa para sentar e trabalhar na frente do computador, com que vontade ela vai vender algo para alguém? E aí eles começaram a notar que as pessoas que estavam ficando em casa estavam daí sim efetivamente diminuindo a produtividade, porque estavam vendendo menos. E vários dos colaboradores que entravam nas reuniões de câmera desligada, e quando eles pediam para ligar as câmeras, eles verificavam isso. Que daí ou tava de pijama, ou tava mal vestido, ou tava desajeitado. Então o desleixo que a pessoa estava tendo para trabalhar dentro de casa estava representando na produtividade dele. E aí eu te pergunto assim, até que ponto estar presencialmente no lugar vai me significar que essa pessoa está efetivamente trabalhando, né? Às vezes, quando às vezes eu tô no escritório, às vezes eu não tô conseguindo render. Mas Eu achei dizer que às vezes estava nu. Não, estava trabalhando. Trabalhando. Não estava trabalhando. Nu, não. E Trabalhar não de pijama não dá, também. nem de pijama. Mas eu vou te dizer, essa semana eu recebi uma imagem da Valentina em que o Jamie tava trabalhando a parte da cintura pra cima, vestido de advogado, da cintura pra baixo tava na moda fitness. Claro. Esse é o problema do home office, pessoal. Tinha que fazer uma audiência. Esse é o problema do home Calor office. do caramba. Vou botar uma bermuda, camisa, terno, gravata. gravata. É o Acabou. pessoal do home office, não tem mais condição. Não vai botar terno todo, né? Não tem como. Não tem. Mas já me conclui o que você estava dizendo da questão de tu trabalhar no Pois escritório. efetivamente, assim, não tem como ter certeza de que a pessoa que está dentro do escritório está trabalhando. Mas isso tu não tem. Exatamente, não tem certeza se está dentro de casa, dentro do Também escritório. não dá pra ter certeza. Aí passa por uma coisa que é muito importante, que é o quê? O comprometimento. Se a pessoa está comprometida, fatalmente ela vai produzir tanto em casa, como no escritório, em Marte, qualquer lugar. Entendeu? Vai produzir, não tem. Tu vai te levantar de manhã e tu vai fazer o teu serviço e acabou. Às vezes eu finge que paga e o outro finge que trabalha. A lei O cara tem que pagar. A lei Vampeta. Te dizer uma coisa. Cara, assim, ó, no Brasil está começando agora, mas em alguns outros países essa discussão já vem há mais tempo e já vem com resultados. Estão apresentados números, né? E há números interessantes de serem analisados. Tem Portugal, Espanha e Chile, eles estão demonstrando assim que não há uma perda de produtividade significativa, né? Porque há a possibilidade de ser implantado. Tá? Não se vê nenhum tipo de dificuldade em fazer essa implementação. E aqui no Brasil já tem algumas empresas, vamos citar algumas aqui, que é a Editora MOL, Smart Duo, T4S. Não vou me arriscar do inglês, assim, porque o pessoal não vai entender muito bem que o meu sotaque, né? É muito difícil, é do norte da Escócia. Eu acho que talvez nós né? podemos pedir pro Gustavo pronunciar, Por favor. porque daqui a pouco ele já tá mais poliglota do que nós. Thanks for sharing comunicação. Isso. Exato, tu tá louco, melhor, que orgulho. né? E a GR, assessoria contábil? É por isso que eu vou trabalhar nessa empresa em breve. É uma baita empresa para trabalhar, eu diria. A GR é boa mesmo. Mas Brasil dos Parafusos, Reis Shift Consultoria, Alimentar e Nutrição e Serviços, Pio Comunica, Clementino e Teixeira Advocacia. Olha aí, ó. Um exemplo lá da nossa área. E Hospital Indianópolis. Essa é uma lista exaustiva? Não, é uma lista exemplificativa. Muito Trouxemos algumas empresas que eu identifiquei. Parece que em breve o MMD e a GR vão fazer um intercâmbio e vão descobrir como é possível trabalhar só 4 dias da semana. E vamos Mas trazer vamos folgar na sexta ou vamos folgar na segunda?
Não, aí que tá, como eu tinha quarta? falado. São dias intercalados de revezamento, né? Que a empresa não para nunca. Ah, não tem feriadão? Não. Ah, não, então eu já não gostei. Não, pode ter. Cada mês, cada semana, uma pessoa vai ter feriadão. Ou cada empresa vai fazer a sua forma Exatamente. também, né? Ou vai ter uma redução da escala diária, da Exato. jornada diária. Mas assim, existem alguns números, vamos pontuar aqui para vocês, que existem 36% das empresas que implementaram isso aí registraram altas nos resultados comparado ao ano anterior. Isso eu achei interessante. Antes, quando tu falou, tu disse que elas não notaram uma redução significativa. Na verdade, não. Registraram uma alta nos resultados. Nos resultados. 42% tiveram uma diminuição das demissões, 68% redução no esgotamento de funcionários. O que é o esgotamento de funcionários? Olha, eu entendi isso aqui como sendo tu vai medir isso aí pelo número de absenteísmo que tu vai ter, o número de pessoas que as faltas ao trabalho. Se reduzir o número de falta ao trabalho, o cara chega mais disposto, o cara chega com mais vontade de trabalhar. Eu vou te dizer, Jaime, que eu ainda acho que isso aqui daqui a pouco pode estar ligado e relacionado à questão do burnout, do esgotamento ao trabalho, né? De algo que a gente tanto escuta hoje falar quando fala assim em saúde ocupacional. Aproveitando esse momento de saúde ocupacional, abril comemora-se o Abril Verde, em que... Comemorou-se? Comemora-se, na verdade. Em abril comemora-se, né? Como já passou o mês, nós comemoramos. Okay. Claro. Que é um mês... Comemoramos esse ano, comemoraremos no ano que vem. Isso, todo ano vai se repetir essa comemoração, entendeu? É um mês em que o TRT promove campanhas para falar sobre saúde, porque dia 7 de abril, coincidentemente o dia que eu e o Jaime nascemos, é o Dia Mundial da Saúde, e no dia 28 de abril é um dia que se rende homenagens a trabalhadores que se envolveram em um acidente de trabalho, e aí esse dia é dedicado à memória dessas pessoas, por isso que em abril se promove o Abril Verde para falarmos sobre saúde ocupacional e trazer esse alerta. Então, trazendo o apontamento dessa questão do esgotamento dos funcionários e de que talvez essa redução tenha a ver com essa questão da saúde ocupacional, trago a referência desse mês que se comemorará, comemoramos. Ok. E por 54% das empresas reconheceram aumento na produtividade e 63% descreveram maior facilidade para atrair talentos. E aqui eu acho interessante pontuar uma situação, porque, de fato, a partir do momento que tu oferece uma vaga de emprego com uma situação da semana de 4 dias, né, num valor de salário idêntico a quem recebe... Ou até um pouco menor, mas só que mas, uma condição de trabalho diferente, melhor, né? É um atrativo. E aí aquelas pessoas que têm maior talento fatalmente vão se interessar. Né? Ou no momento isso está em fase experimental, mas no momento isso acaba sendo um diferencial. Claro. A partir do momento que isso vira é implementado por uma legislação, isso não vai ser um diferencial e vai passar a ser o tradicional, né? Então, por enquanto, ainda tu tem esse benefício para se trabalhar com isso, né? Dentro do meio empreendedor. Claro. Uma das empresas que a gente citou é um hospital lá de São Paulo, tá? E eu acho que é importante trazer aqui umas palavras do presidente desse hospital, que, segundo as palavras dele, foi uma das áreas... A área da saúde foi uma das mais afetadas por burnout durante toda a pandemia. Aí ele fala assim: vai demandar bastante estudo para implantar uma jornada menor em um hospital. Por isso vamos começar pelo departamento mais administrativo, mas é necessário. E aí ele acrescenta que os problemas causados por um profissional de saúde exausto podem representar riscos para a vida dos pacientes. E ele tá certo, cara. Até a tomada de decisão, né? No Imagina. momento em que ele precisa tomar uma decisão rápida para salvar a vida da pessoa... Toma uma decisão errada, matou uma pessoa. É. Então, eu não gostaria de ser atendido por um médico cansado. Não é auspicioso. Não, vai afetar, como a Renata disse, vai afetar o desempenho dele. Vai afetar isso, não tem como.
como fugir disso, na verdade. Bueno, então, mas o assunto não se esgota, né? Então, eu acho que nós estamos tratando do início de uma discussão, um experimento, uma coisa que a gente vai ter que, daqui a pouco, ali adiante, implementar, inclusive no escritório. Não sei quando, mas, enfim, uma dessas temos que pensar no assunto. Sexta de tarde não trabalharei mais, então. Aí, ó, que baita ideia. E até dentro nessa linha aí, eu deixei pra falar no final aqui também, né? A gente tá falando dessa implementação, mas no final do ano passado o Bill Gates já tava falando na semana de 3 dias de trabalho. Olha aí. A jornada com 3 dias de trabalho. E já fazendo uma relação com a inteligência artificial, com a modificação que isso pode implementar dentro do ambiente de trabalho, daí faz aquele gancho com o mercado de trabalho, né? Claro. Que tu trazendo uma jornada de 3 dias, tu vai ter que ter 2 funcionários para absorver toda o aparato de um, né? Isso vai ser com certeza um grande movimento dentro do universo da economia de cada negócio. Esse assunto eu acho que até renderia um episódio específico, né? A jornada de 3 dias semanais? Não. A inteligência artificial. No mercado jurídico, cara, isso é bem interessante. E eu vou te dizer, estive acompanhando recentemente em Porto Alegre a Trinca, e o Joel J, ele disse que quem critica a inteligência artificial critica porque não conhece. Porque, na verdade, ela vai se tornar um grande aliado para a gente otimizar processos. E daí, sim, talvez seja possível implementar uma jornada de 3 dias de trabalho, porque a inteligência artificial vai fazer com que tenhamos que estar menos envolvidos naquele processo, daqui a pouco tornemos revisores de processo. Eu vou te ser bem sincero, vamos fazer um adendo aqui, uma ideia para nós chamar para esse episódio específico. Esses dias eu estava fazendo uma contestação num processo e eu resolvi testar o tal do ChatGPT. Aí eu comecei a conversar com o tal do ChatGPT. Disse quem eu era, qual era a minha profissão, papá, que eu estava fazendo, estava trabalhando num processo. Te sentiu lá no Terra Cidades? Mais ou menos, uma loucura total. E aí, ele disse, eu perguntei para ele, eu preciso fazer uma defesa sobre, não lembro qual que era o tema específico. Tu pode me ajudar? Me consegue 4 argumentos que sejam muito bons para a gente fazer essa defesa? E ele me trouxe 4 argumentos. Bons. E eu fiz a defesa a partir daqueles 4 argumentos. Desenvolvi a minha tese em cima daqueles 4 argumentos. Cara, otimiza o tempo, na verdade, né? Não, e às vezes traz algumas possibilidades que tu não teria explorado inicialmente. Talvez dos 4 tu ia explorar 2 e outros 2. Então. Mas olha, muito bom, cara. Gostei. Vou começar a usar com mais frequência. Vai deixar um pouco aquele lado arcaico. Né? Vai finalmente abandonar a tua máquina de escrever? Não, e a enciclopédia do Pontes. Não, em breve ele vai vir aqui só dar dicas de inteligência artificial. Quem sabe? Como você pode editar um vídeo, gravar um texto, e inúmeras situações. E o e-book do Jaime vai sair com o ChatGPT. Então, né, como disse o Jaime, não defendemos nenhum lado. Não defendemos nenhum lado. Eu nos comentários vou defender a minha opinião. Boa. Não pretendemos encerrar o assunto, nem exaurir a discussão. Eu vou trazer a semana de 3 e a semana de 2 dias de trabalho. E nenhum dia de trabalho também. É importante. O dia de trabalho é muito, muito importante. É importante. E agora, Jaime, a tua dica. Vamos chegar no fim do episódio? Vamos no fim. Estamos terminando. Sim. Já Por passamos do tempo. Que louco. Ele tá sempre pronto com as dicas dele, né? Sim. É uma pessoa organizada. O que acontece? Vamos falar de um livro. E esse cara aqui é uma figura muito legal. É um jornalista lá de Novo Hamburgo e está radicado em Pelotas. A vida cabe em um Fusca. Nauro Júnior. Esse livro é muito legal. Eu vou contar uma historinha rápida. Ele resolveu comprar um barco, um veleiro. E esse veleiro estava em Porto Alegre. Até aí... Quando ele chegou para ver o veleiro, estava muito complicado. Ele estava já ia ser desmontado para virar lenha.
Ele tirou umas férias do trabalho, passou 30 dias reformando o veleiro. E, obviamente, ele não tinha nenhuma chance de velejar até Pelotas. Ele fez um negócio com uma embarcação que estava indo em direção ao Rio Grande. E essa embarcação rebocou o veleiro à noite para Pelotas. E eles quase morreram. Ele e o cunhado dele. Por 2 motivos. O primeiro, que ele esqueceu de fechar um dos buracos, que é a privada, a patente. Começou a entrar E água. começou a entrar água. Quando ele se lembrou qual era o problema, ele já estava com água no peito. E aí ele desceu, conseguiu tampar o furo e começaram a tirar De balde? de balde. Só pra quem é mais novo e não sabe, patente é o vaso sanitário. E o outro problema que aconteceu foi que, ao invés de fazer uma amarração de reboque com 2 cordas para ir mais estável, ele fez só uma. Então ele foi de Porto Alegre até Pelotas. quase Pelotas, até o outro dia que ele conseguiu falar com o barco, que ele disse, não estava nem aí, só laço, pau e pau. Ele foi assim, navegando e surfando as ondas que o barco da frente fazia. Quase morreram, os 2. É muito engraçado. Mas onde é que entra o Fusca nessa história? Ele anda só de Fusca. Agora é o último dia, a última viagem de Fusca. Ele só tem Fusca. Ah, bom. A última viagem A que não foi dele de Fusca foi essa tranquila de, Essa foi de tranquila. veleiro. Exatamente. Ah. Ele foi pra Brasília de Fusca. Ele e a filha dele. Ele vendeu o Fusca e comprou uma Brasília. Não. Vendeu o veleiro e comprou um Fusca. É muito Tá aí, bom. fica a dica. Nauro Júnior, a vida cabe em um Fusca. Exatamente. Perfeitamente. Renata Dreyers, patinadora. E a minha dica de hoje, então, na verdade, é o filme Lucy. Que Lucy, que filme é esse? É meio viajado, assim, mas depois faz bastante sentido. Que ele é um filme que fala que nós, seres humanos, só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Então, nós temos 90% do nosso cérebro que nós não estamos utilizando. E ela acaba... eu preciso fazer uma ressalva. É um filme de ficção científica. Então, não estamos fazendo o uso... A apologia o uso de drogas, na verdade, tá? Mas ela acaba utilizando uma substância lá que faz com que ela consiga desenvolver a capacidade do cérebro dela, chegando a 100% da capacidade do cérebro dela. E por consequência de conseguir chegar no 100% da capacidade do cérebro dela, ela começa a ter ausência de dor e ela começa a absorver o conhecimento de uma forma muito rápida. E aí o fim do filme é Deixa muita pra quem for loucuragem ver, né? e só quem vê vai conseguir entender. Esse é a origem da Viúva Negra, né? O filme. Pode Exatamente. Mais ou menos isso. É a origem da Viúva Negra. É o primeiro filme dela. É verdade. Tá vendo? Mas um filme que eu tava dizendo que é similar a esse é Sem Limites. Limitless. Que é Nunca com vi, o Bradley Gustavo. Cooper. Esse é bem interessante. Mas eu vou fazer uma indicação de um seriado. Um seriado. Agora ele veio. Um seriado diferente, bem peculiar. Que ele conta a história de um time que joga a Premier League. Um time modesto e humilde da Premier League. Que contrata um treinador de futebol americano para um projeto diferente. O nome do seriado é Ted Lasso. E Bem tá bacana. disponível? Tá disponível no Apple TV. Muito bem. Acredito eu. Eu acho que é. Eu também não tenho, vou ter que assinar. Tem pessoas que têm mais com condições financeiras. Né? Muito obrigado pela companhia de vocês. Desculpe pelas piadas sem graça da Renata hoje, especialmente ela não se passou. Prometemos estar melhores na próxima. Ficaremos uma temporada aqui no @214 Coffee Beer. Vem aqui, visite, procure pela Valentina. Aquela que fornece boas imagens do Gêmeo enquanto ele trabalha no home Boas imagens do office. Gêmeo enquanto trabalha. Tchau! Hasta! Curte, compartilha e te inscreve no canal.